Boa tarde, irmãos. Imenso privilégio estar aqui nessa igreja querida, falando sobre um assunto tão importante, a autoridade da palavra de Deus. Eu não sei se você trouxe sua Bíblia. Quem trouxe sua Bíblia? Levanta aí, ó. Nós faremos o desafio da palavra de Deus. Olha, se você não trouxe a Bíblia impressa, trouxe a Bíblia instalada no celular, vou deixar você levantar também. Quero que você levante e mantenha a Bíblia levantada, para ver se você acorda depois do almoço. Todo mundo com a Bíblia levantada aí? Esse livro tem 5 características. Somos presbiterianos, 5 pontos. Ela é clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final. Decorou comigo? Então levanta bem alto aí. Olha, vamos repetir. Ela é clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade final. Pronto, passou no desafio da Bíblia. Mas a Bíblia tem sofrido um grande ataque. Para acomodarmos teorias de homens, dizem que a Bíblia tem alegoria, poesia. Gênesis diz que foi Deus que fez, mas não diz nem como, nem quando Deus fez. Olha só, Deus contou uma história para que a gente soubesse que foi Ele, mas não foi exatamente assim que Deus fez todas as coisas. Há uma teoria nefasta, que o pessoal está colocando aí para mim, isso, que corre no nosso meio, o evolucionismo teísta, o evoteísmo, ou, como agora eles estão mudando, eles estão chamando de criacionismo evolucionário. Ficou bem mais bonitinho, não ficou? Era pesticida, agora virou defensivo agrícola. Olha só. Pastor Hoster disse ontem 5 características de uma igreja que queira ser relevante, impactante para o mundo. Eu quero falar sobre a 6ª característica. Toda igreja que quer ser impactante, impactar o mundo, precisa se livrar dos seus compromissos com as trevas. Infelizmente, a igreja cristã fez um compromisso com as trevas. Fez um compromisso com os milhões de anos, fez o compromisso com a evolução, fez o compromisso com o Big Bang. Eu era evolucionista teísta, eu era Big Banguista. Não sei de quantos de vocês ainda são. Irmão, você é Big Banguista, evolucionista? Se prepare, vou bater em você. Você vai apanhar muito. Vamos ver se você aprende. Eu um dia aprendi, deixei para trás as coisas que para trás ficam. Quero então discutir essa posição da igreja com vocês. Será que uma igreja que quer ser relevante, impactante, quer transformar o mundo, pode ter compromisso com as trevas? Pode não. E um dos compromissos que nós precisamos abandonar é o compromisso com Darwin, com a evolução, com os milhões e milhões de anos. Aquele compromisso que nos fez relativar a palavra de Deus, dizer que aqui tem poesia, tem alegoria, tem contos. Alguns acham que os contos vão até a Torre de Babel, depois começa a história. Olha só, alguns acham que nós copiamos a história do dilúvio, do épico, de Gilgamesh, não sei se vocês já ouviram essas coisas por aí. Compromissos espúrios que foram feitos na igreja, que tiraram a autoridade da palavra de Deus. Olha só, agora a gente não sabe o que é alegoria, o que é poesia, o que é fato na palavra de Deus. Gênesis é alegoria. Tem um hiato, tem uma lacuna. Satanás cai do céu, Deus tem que refazer a terra. Já viram essa? O Ion, que era um dia claro de 24 horas, se tornou eras. Enquanto Moisés nem sequer tinha ideia do que seriam eras. Então ele fala sobre alguma coisa que ele não sabe para um povo que não entende, na palavra de Deus, sobre eras. Começamos a fazer compromissos e compromissos e compromissos com as trevas. Então, uma igreja que quer impactar o mundo como a CTK United, não pode ter esse compromisso. E é esse compromisso que eu quero destruir essa tarde. Estão preparados? Irmão, você é Big Banguista? Se prepare. Evolucionista teísta? Eu fui, hein? 40 anos da minha vida. Então, essa é a ideia, falar sobre essa posição da igreja. Ou a palestra poderia ter também esse título:
evolução ou criação? Quem tem razão? Vamos lá? Olha, até Darwin, praticamente todos entendiam que eram filhos de Deus. Alguns gostavam de Deus, outros não gostavam de Deus, mas o teísmo era quase uma unanimidade na igreja e na ciência. Praticamente todos os cientistas entendiam que havia um Deus. Você podia ser amigo ou inimigo de Deus, mas você sabia que todas as coisas apontavam para Deus. O universo falava de Deus, a vida falava de Deus. Tudo, a terra, os cientistas eram, na sua imensa maioria, cristãos, inclusive. A ciência foi criada por Deus. Deus é o autor e consumador da ciência. 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens e mulheres que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus. As estatísticas não têm mudado. Olha só. Então, até Darwin, essa é a nossa impressão. Eu, quem sou? Filho do Altíssimo. Talvez eu não gostasse muito dessa posição, mas praticamente todos nós entendíamos que Deus tinha feito todas as coisas. Mas, em 1859, um homem escreve um livro. Tira Deus da jogada. Agora, processos naturais nos criaram. Somos amebas evoluídas. Naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, bilhões de anos atrás, nasceu a nossa tataravó, que lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo, passando pelo chimpanzé, que é nosso parente, chimpa, nosso humano, até dar em nós, amebas evoluídas. Aliás, você já cumprimentou a ameba evoluída que está do seu lado? Faça isso, uma amebinha, amebão. Olha cada ameba, né? Olha aquela ameba ali, ó. Gente, com Darwin, passamos a entender que somos parentes de chimpanzés. O livro de Darwin, A Origem das Espécies, já tinha aparecido aí. Dizem que é um grande livro científico. Não tem ciência nenhuma, é zero, no livro de Darwin. Não sei se você já leu. Se você se convenceu que aquilo lá é ciência, é uma narrativa falsa. Te convenceram de uma narrativa falsa. Há várias narrativas falsas que são tidas como verdades no nosso mundo, não há? O livro de Darwin não tem sequer uma única evidência científica. Ele diz, o resumo do livro, eu acho que modificações ao longo de muito tempo sofisticaram a vida. Ele nem sequer sabia como a vida teria surgido. Ele achou que numa poça morna, naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, teria nascido a nossa tataravó. Que modificações seriam essas? Ele não sabia. Mendel vem e diz, as modificações teriam que ser no código genético. Impossível, Darwin. Quanto tempo? Tudo que era jovem, então, para dar tempo, para que o tempo, com o tempo, fizesse os seus milagres, começou a ser envelhecido. Gente, envelhecemos o universo porque Darwin precisava de tempo. Envelhecemos a vida porque Darwin precisava de tempo. Transformamos o íon de Gênesis porque Darwin precisava de tempo. Olha só. Foram compromissos e mais compromissos que foram feitos com a ciência e com a teologia para encaixar Darwin na ciência e na teologia. E agora passamos a entender que somos parentes de chimpanzés. Se você não gosta de Deus, foi um processo natural mesmo. Se você gosta de Deus, Deus guiou a evolução. Deus guiou um processo desastrado, um processo cruel, que com a morte cria vida. Outro dia eu estava numa aula de EBD, numa igreja pertinho da minha casa, lá em Campinas. Não vou contar que igreja é, mas se você fizer um escaneamento assim, você já até descobre qual é. O professor deu 5 aulas de evolução, numa EBD. E ele disse assim, descobri na evolução como Deus criou a vida. Ele fez e não gostou, ele fez e não gostou, ele fez e não gostou. Por isso que tem tantos hominídeos no registro fóssil. E ele foi melhorando, 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 até dar em você. Aí eu sentado lá, falei assim, nossa, que passado brilhante que eu tenho. Olha só, Deus foi fazendo por tentativa e erro. Olha só. Quando ele gostou, falou, pá, nesse eu sopro o meu fôlego. Gente, nós fizemos compromissos com as trevas. E agora temos entre nós o evolucionismo teísta, o criacionismo evolucionário. Temos associações, temos grupos nas nossas igrejas que estudam essa teoria.
temos livros que são escritos. Tem no Brasil uma associação, que eu não vou dizer o nome, que não é elegante a gente falar o nome, só vou dizer que começa com AB e termina com C2, tá bom? É um câncer nas nossas igrejas. E agora a gente passa a propagar que Darwin é amigo de Deus, que Deus guiou a evolução, está vendo ali? Deus também não chamou o universo à existência pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Deus foi fazendo lenta, gradual e sucessivamente. O Deus que dava a ordem e imediatamente as coisas aconteciam, Lázaro, sai para fora. Haja vinho, e houve vinho. A mulher que vertia sangue encostou nele, imediatamente ela foi curada. O Deus que agia imediatamente passou a ser o Deus do devagarinho. Agora Deus lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões, bilhões de anos, vai estruturando seu universo. Deus guiou o Big Bang. Passamos a colocar Deus para guiar um processo não guiado, em que nas suas equações matemáticas Deus sequer está presente. Então agora nós temos uma nova visão do mundo. Olha como é que o mundo começou. Flutuações quânticas, pum, pegaram nada para nada por nada e do nada, bum, formaram tudo. Uma nuvem gasosa de expansão foi formando o universo. Nesse universo surge um planeta que esfria. Lá uma sopa ácida escaldante venenosa dá uma ameba e essa ameba se transforma na microbiologista. Um micróbio na microbiologista. Que agora observa no seu microscópio o seu tataravô. E ela até olha e fala, oi, vovô. Qual é a diferença nossa agora entre os ateus e os que creem em Deus? Para os ateus, foi um processo natural não guiado. Para os evolucionistas teístas, Deus guiou. Pior, a pior versão é a que corre no Brasil. Esse grupo que eu falei defende. Deus ficou do lado, observando. Quando 10 mil hominídeos estavam na Terra, ele deu uma olhadinha, gostei. Pegou um casal. Esse é o Adão e Eva da Bíblia. E soprou nele o imago Dei. Não é mais o fôlego da vida, porque vida ele já tinha. Soprou nele aquele fôlego divino. Então Deus, na realidade, ele é um observador dos processos naturais. E quando ele gosta, ele escolhe alguma coisa. Olha só, o que é que fizeram? Para acomodar esse processo, Gênesis é alegoria. Adão e Eva não são históricos, são alegóricos. É uma visão apenas de como Deus poderia ter feito. O dilúvio bíblico é uma cópia do épico de Gilgamesh. O dilúvio não foi global, foi local. Irmãos, defenda o dilúvio ou defenda que o dilúvio não aconteceu. Nunca defenda o dilúvio local. É uma total inconsistência e incoerência. Deus manda construir um barco, coloca lá as aves, enquanto que aves poderiam voar mais de 1000 quilômetros por dia, para longe da inundação. Você transforma o relato bíblico em um relato totalmente inconsistente. Deus vira um maluco, um louco qualquer, que manda construir um barco para colocar aves, por exemplo. Mas a gente fez todos esses compromissos, não é? E agora a gente tem uma pequena diferença. A gente chega num debate com o Sacani e fala, brigadão, Sacani. Nessa nós estamos juntos. Nessa nós estamos juntos. Quem é que fez? Sacani fala, flutuações quânticas. Não, eu acho que foi Deus. Nós chegamos a esse ponto de sentarmos do lado do Sacani, apertarmos a sua mão e dizemos, nessa estamos juntos. Eu coloquei no meu Face, estou junto não. Eu não estou, de forma alguma. Mas será que a Bíblia acomoda o evolucionismo teísta? Olha, eu sou cientista, não sou teólogo, tá bom, pastores? Se eu falar alguma incoerência aí, vocês me corrijam. Mas de teólogo e louco, todo mundo tem um pouco. Vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus? Olha só, será que a palavra de Deus acomoda uma evolução? Será que ela acomoda um Big Bang? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, ele não usou matéria. Ele não usou matéria aparente para criar todas as coisas. Ele criou a partir do poder da sua palavra. Ele disse, haja e houve.
Ele chamou a existência do nada, ex nihilo. Ele disse, haja o universo, pum, pipocou. Disse que eu não creio no Big Bang. Claro que eu creio. No Big Bang da Bíblia. Deus disse, haja, e houve um bang. E o bang foi bem big. E o universo instantaneamente se formou. Olha só. Não há para... se você ler a palavra de Deus, ela é clara. Clara demais. Você não deve interpretar a palavra de Deus. Aprendi com minha professorinha da IBD. Você deve deixar a palavra de Deus falar. Se você tentar interpretar, você vai quebrar a sua cara. Você colocará os seus preconceitos, as suas pré-definições na sua interpretação. Você tem que deixar a palavra de Deus falar. Quando ela fala, olha, porque pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pela palavra, ele disse haja e o universo se formou. Não é assim? Pois, em quantos dias? Criou Deus o quê? Os céus e a terra e o mar e tudo que neles existe, ou há. E no 7º dia ele descansou. Gente, esse em hebraico é um merisma, uma construção em hebraico, onde quando você quer embarcar tudo, colocar tudo dentro do mesmo pacote, você cita os extremos. E olha o que o autor em hebraico teve o cuidado de falar. Porque o Senhor fez os céus, a terra e o mar. Ele pôs todos os extremos ali, tudo. Céus, terra e mar. E para não deixar dúvida alguma, e tudo o que neles, existe. Em 6 dias. Dias literais de 24 horas. Não há como você interpretar o Ion. Eu tenho levado muitos hebraístas no meu podcast. Há mais de 6. A Geo Magalhães já foi lá, Ayrton Williams. Eu pergunto para eles, Ion, acomoda eras? De jeito nenhum, professor. De jeito nenhum, professor. Eu acreditei por 40 anos na minha vida que Ion eram eras, eu dava aulas sobre isso. Mas, irmãos, quando você estuda a ciência, quando você estuda a palavra de Deus, você percebe que foram dias. Por que tem dias na Bíblia? Porque foram dias. Você acha que Deus não cuidaria da sua palavra? Se não fosse, não tinha palavra para eras. Ele fala assim, porque num montão de dias incontáveis. Falta de palavra não significa que você está impedido de expressar um conceito. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Eu digo que Deus deve ser carioca, né? Sopro de sua boca, né? Ele disse, haja universo. E o universo se formou. Ele soprou o universo com o sopro de sua boca. É uma figura de linguagem, obviamente, que ele está dizendo, haja e ouve. É nesse Deus que você crê, irmão? É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu entendo. Nem creio, eu entendo que ele foi assim. É assim que ele agiu. Em Salmos 33, de 8 a 9, diz, tema ao Senhor a terra toda, temam-no todos os moradores do mundo. Por quê? Por que a gente deve temer o Senhor? Porque ele lenta, gradual e sucessivamente foi fazendo todas as coisas. Porque ele foi testando, fez, não gostou, fez, não gostou, fez, não gostou, até dar em você. Não, tremam todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Por que nós devemos temer o Senhor? Honrá-lo como Criador de todas as coisas. Porque ele falou e tudo se fez. Simplesmente assim, porque sua palavra tem poder. Poder de criar todas as coisas, o universo imenso com 600 sextilhões de estrelas, 20 trilhões de galáxias. Essa aqui acho que é o melhor conjunto de versículos. Gênesis 1, de 1 a 2 diz, no princípio, quando? Diz que Gênesis não diz nem quando, nem como Deus fez. Pode? Pode não, irmão. Comigo não. Não contavam com a minha astúcia. Né, Tiago? Olha só. No princípio criou Deus os céus. Irmão, você é Big Banguista? No Big Bang demora 9,3 bilhões de anos para a Terra ser formada. Mas a Bíblia já começa. No princípio criou Deus. Percebe que Deus já é apresentado desde o primeiro capítulo de Gênesis como o Criador de todas as coisas? No princípio criou Deus os céus
e a terra. Pior que mais para frente, o Deus encarnado, Jesus Cristo, quando perguntado sobre o casamento, ele disse, então respondeu Deus, ele, Jesus, o próprio, o que tinha criado todas as coisas. Não tendes lido, cabeção? Não tendes lido, cabeção? Não é isso que ele está falando? Você não leu, cara? Você não leu em Gênesis? Ele está fazendo referência a Gênesis, tá? Não tendes lido que o Criador, desculpa aí, Jesus está falando, né? Não sou eu não, é Jesus. Desde o princípio os fez homem e mulher. O princípio aqui, Jesus falou em aramaico, foi escrito em grego. A palavra do grego que foi usada para esse versículo de Mateus 19:4 é a mesma palavra que foi usada para Gênesis 1:1. Então a gente pode juntar os dois. No princípio criou Deus os céus e a terra e o homem e a mulher. Irmãos, aqui acabou qualquer compromisso com os cristãos, com qualquer tipo de evolução. Não dá para encaixar o Big Bang, porque desde o princípio ele criou os céus e a terra, não dá para encaixar a evolução, porque desde o princípio ele já criou homem e mulher. Por isso que se você vai defender a evolução nas nossas igrejas, você tem que jogar a Bíblia fora. Essa é a minha tese, tá bom? Você tem que jogar a Bíblia fora. Ah, professor, a gente tem que ter compaixão com os irmãos que têm opinião diferente. Não tenho nenhum problema. Eu sou presbiteriano, acho que nós somos presbiterianos aqui, eu acho que não tem nenhum problema. Você só não pode ser presbiteriano. Porque a declaração de Westminster diz assim, cremos que Deus, pelo poder único exclusivo da sua palavra, em 6 dias a 6.000 anos, criou todas as coisas. Bora, vamos lá. Fake news. Ai. Gente, por que a gente não pode embarcar na evolução? Porque a evolução não tem nenhuma amizade com a fé cristã. A evolução foi criada para tirar Deus do mundo. Você tem alguma dúvida? Não tem nenhuma. Dawkins escreveu essa frase no ônibus, não foi ele, né? Mas ele fez uma campanha. E essa frase correu nos ônibus de Londres por várias semanas. There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. O que ele está dizendo? Provavelmente Deus não existe. A ciência matou Deus. A evolução matou Deus. O Big Bang matou Deus. Então pare de se preocupar com a existência de Deus. Você não tem que dar nenhuma prestação de contas para Ele. Desfrute a vida, seja feliz. Você sabe que todo mundo que quer ser feliz será infeliz. Você não pode querer ser feliz, você tem que querer fazer as pessoas ao seu redor felizes. Não é assim? O que aconteceu com a evolução? Nos transformou em raças. Existem raças, irmãos, somos todos humanos. Irmão, você é branco. Desculpa de te informar, você é um mutante debilitado. Você perdeu a bênção, você não sintetiza mais melanina. Tá bom? Olha só, seu cabelo é lisinho, você perdeu as pontes de sulfeto, aquele cabelo encaracolado assim que te protege seu cérebro, você sua ali, fica geladinho, um capacete com ar-condicionado, não é? Gente, nós somos raças, temos raças não. Outro dia eu estava aqui nos Estados Unidos, me perguntaram a raça, tinha várias raças lá, e de repente apareceu um quadradinho assim, others, aí eu risquei no others. Especifique. Aí eu peguei assim e coloquei assim, humano, seu bobão. E o seu bobão foi em português mesmo, né? Torcendo para que ele não entendesse, né? Gente, somos todos humanos, mas a evolução nos criou agora em raças inferiores e superiores. Órgãos vestigiais, estamos cheios de ferro velho. O apêndice, o cóccix, as amígdalas. A infidelidade, você está querendo preservar a sua raça, sua espécie. Então, quanto mais você disseminar os seus genes, o homossexualismo é gene gay. A gente já viu essa história, não viu? A ideologia do gênero é só a evolução dos sexos, tá bom? A gente está evoluindo, não era nenhum, depois passou para 2, agora para 68, tranquilo. Há vários episódios extremamente tristes na história da evolução, como ela causou grandes problemas para a sociedade humana. No século XX, aqui nos Estados Unidos, houve uma exposição científica e um evolucionista fez uma
exposição que chamava Human Zoo, aonde povos considerados como raças inferiores foram trazidos para essa exposição. Algumas fotos dessa exposição estão aqui, eu vou mostrar para vocês. Na Austrália, os aborígenes foram caçados por esporte. Seus filhos foram retirados dos seus pais para serem educados na cultura da raça superior. Olha só, será que a gente pode se associar com essa teoria, irmãos? O que é que você acha? Olha a exposição aqui nos Estados Unidos. Ota Benga foi trazido dos Estados Unidos, da África, e ficou nessa exposição. Colocaram ele aqui no zoológico de Nova York, junto com o chimpanzé para o display da evolução. O Discovery Institute, aqui nos Estados Unidos, tem o privilégio de ser fellow do Discovery Institute. Eles publicaram um vídeo, um documentário sensacional, super mega premiado, quero que você assista, Human Zoo, sobre a história desse zoológico e do Ota Benga, esse homem que foi colocado junto com os chimpanzés numa jaula para o display da evolução. Os compromissos da igreja com essa teoria foram terríveis. Outro dia eu estava lendo esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Walton, e o John Walton diz assim: meu filho chegou da faculdade, ele aprendeu sobre o Big Bang, aprendeu sobre a evolução, e chegou para mim e perguntou: pai, e agora? Eu aprendi na igreja que Deus fez pronto. Eu aprendi na igreja que Deus não guiou o Big Bang, não guiou a evolução. John Walton falou assim: fica de boa, meu filho. Nós colocaremos Deus para guiar a evolução, nós colocaremos Deus para guiar o Big Bang. E ele escreveu um livro para satisfazer os anseios do seu filho. Não sei se você já leu o livro, foi por isso que ele disse que escreveu. William Craig, uma infelicidade, eu tinha o professor Adalto Lourenço no primeiro da minha lista, lá em Simão. Segundo era o William Craig, mas ele acaba de lançar um livro, In the Quest of the Historical Eden, aonde William Craig diz que os discípulos e apóstolos de Cristo não souberam ler Gênesis. Leram como literal. E que, na realidade, Gênesis é poesia, é alegoria. E encontramos nos hominídeos Adão e Eva. Então, William Craig soube ler Gênesis. Os apóstolos e discípulos de Cristo não souberam. Nem sequer Cristo. Porque Cristo diz: não tendes lido em Gênesis que desde o princípio eu os fiz homem e mulher? A situação é grave, gravíssima. Essa tem contaminado a nossa igreja, tem contaminado grandes apologetas. Mas não contavam com a minha astúcia, né? Kisley, o homem... Oi? Kisley, o homem do Buzz Lightyear. Nossa, eu falei que não ia falar de você, desculpa. Gente, outro dia eu estava em São Paulo, recebi esse convite. Pastores, dá uma olhadinha. Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Gente, eu não fui porque vocês já perceberam que o meu espírito é de Pedro, não sou Paulo, nem menos João. Eu quero cortar as orelhas. Pedro não queria cortar a orelha, ele queria cortar o pescoço, ele errou. Gente, lendo a Bíblia com Charles Darwin. Alguns foram lá, me contaram, disse que o preletor, a tese dele é que a Bíblia tem que ser interpretada à luz de Charles Darwin. O que eu posso dizer para isso? Anátema. Bora? Anátema. Não há outra palavra. A própria Bíblia nos diz que a Bíblia tem que ser lida com a Bíblia. Nós temos que ler Charles Darwin com a Bíblia e perceber que ele está completamente errado. Toda igreja que queira ser significativa, impactante para o mundo, precisa se livrar dos seus compromissos com as trevas. Precisa se livrar dos compromissos com as trevas. Outro dia saiu esse livro, A Origem, 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Irmãos, quantas visões cristãs as igrejas cristãs têm sobre a salvação? Uma única. Sobre Cristo, uma única. Sobre o casamento, uma única. Agora, por que teríamos 4 visões sobre as nossas origens? A gente só tem uma visão sobre as nossas origens. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Quem financia esses livros? Uma organização internacional
Templeton, e ela diz explicitamente no seu site: temos que convencer os líderes cristãos de que a evolução é compatível com a fé cristã. Por que uma instituição secular gostaria de convencer a igreja de que a evolução é compatível com a fé cristã? Porque o dia que eles nos convencerem que a evolução é compatível com a fé cristã, eles destroem a palavra de Deus, destroem os fundamentos da nossa fé, destroem a igreja. É um ataque à igreja cristã. New Revised Difficult Text Edition. O que é que fizemos então com a evolução? Começamos a revisar a palavra de Deus. Colocar coisas que a palavra de Deus nunca disse. Aquela lacuna entre Gênesis 1:2 e Gênesis 1:1 é a coisa mais absurda que existe, né? Não sei se vocês concordam comigo, né? Satanás cai do céu, Deus destrói. Gente, fizemos uma nova versão da palavra de Deus, mas não contavam com a nossa astúcia. Em 1996, Michael Behe escreve um livro, A Caixa Preta de Darwin, aonde nesse livro, A Caixa Preta de Darwin, Michael Behe, com a complexidade irredutível, com a célula, ele destrói os alicerces do darwinismo. Não sobrou pedra sobre pedra. O livro é sensacional, todo cristão deveria ter lido. Ou em inglês, ou em português. A tradução em português, já falei na terça-feira, está sensacional. Está mais curta do que a versão em inglês. Está bem mais escrita, melhor escrita do que a versão em inglês. Sensacional. O tradutor também é maravilhoso. Um cara super, mega bom, sabe química, físico-química, charmoso, inteligente, fala muito bem. Quem seria? Eu. Quem? Eu. Vocês perceberam que humilde eu sou, não é? Gente, humildade entre as minhas muitas características e qualidades é que eu mais me orgulho mesmo. Gente, e aí o design inteligente vem com seu quarteto fantástico, a complexidade irredutível, a informação, a antevidência, o ajuste fino. Falarei sobre essa teoria amanhã, você não deve faltar, às 14 horas. E ela destrói os alicerces do darwinismo. Com esses 4 alicerces, a gente pode calcular o QI do universo da vida. E a gente vê que esse QI cada vez aumenta mais. É um infinito de inteligência no universo, é um infinito de inteligência na Terra, é um infinito de inteligência na vida. E cada vez que a gente estuda, mais e mais inteligência aparece. E a gente vai além do infinito. Não é Kisley. Kisney. É com L ou com N, gente? N. Kisney. É porque eu não queria falar de você. Aí eu troquei, entendeu? Kisney. To infinity and beyond. Coitado, ele achou que eu não iria falar dele mesmo. Maldito homem que confia no homem, né? Gente, aí é uma coleção muito grande de livros. Acho que você tem que ler. Cristão tem que ler, não tem? Tem uma biblioteca aqui, vocês têm que adquirir livros. O Michael Behe escreveu esses livros aí fantásticos, todos eles. A Evolução de Darwin é sensacional. Olha, eu estive aqui nos Estados Unidos no lançamento do livro. É uma das fotos que eu mais me orgulho, sabe? De estar de lado de gente boa. Olha aí, ó, Michael Behe. A Evolução de Darwin. Gente, a gente está evoluindo, tá? Não tem nada de evolução na Terra. Nada, zero. Nem microevolução. A gente está evoluindo. Estamos emburrecendo, estamos encolhendo. Tem alguma dúvida? Nenhuma, né? Estamos acumulando mutações deletérias. Estamos tendo cada vez mais problemas genéticos. Os nossos filhos... Autismo aqui nos Estados Unidos está 1 para 10. Outro dia eu fiquei sabendo. Daqui a pouco... Né? Olha, eu fiz uma previsão outro dia. Jesus tem que voltar em 100 anos, senão não vai ter mais o que resgatar. E por que eu falei 100 anos? Porque todo profeta que erra na sua profecia tem que ser apedrejado. Mas daqui a 100 anos você não vai estar aqui para jogar pedra, tá? E nem eu para ser apedrejado. Eu acho que ele volta mesmo. E não deve passar de 100, tá? Gente, o Stephen Meyer escreveu grandes livros. Ó, A Dúvida de Darwin sobre o Registro Fóssil, O Retorno da Hipótese de Deus, vários e vários livros sensacionais que você pode ler. E os melhores, obviamente, são esses. São os meus. Eu trouxe aqui, mas evaporou, viu, gente? Mas a gente vai mandar aqui para a biblioteca, né? Estamos fazendo um acordo aqui. E logo, logo vai estar disponível na biblioteca, tá bom? Gente, a gente pode fazer um compromisso com a evolução? Claro que não, porque Darwin, o homem que matou Deus. Darwin matou Deus. Darwin tirou Deus da sociedade, tirou Deus da ciência. Mas não contavam com a nossa astúcia.
Darwin morreu? Sim, o nosso Deus vive e ele reina absoluto. Darwin disse que os tentilhões de Darwin eram uma grande evidência da evolução. A gente voltou lá na ilha, o que aconteceu? O bicho que tinha ficado com um bico mais curto e mais duro, quando choveu, ele foi eliminado. A gente vai lá na ilha, depois de supostos 2 milhões de anos, o que acontece? Ali a ilha tinha tentilhões e hoje ela tem? Hoje ela tem? Tentilhões. Os tentilhões, inclusive, estão diminuindo o número de espécies na ilha por hibridização. É uma grande prova de que a evolução nunca ocorreu. A evolução disse que nós tínhamos órgãos vestigiais, o apêndice. Gente, tinha gente que estava operando o apêndice. À luz de Darwin. Estávamos operando os nossos apêndices à luz de Darwin. Hoje nós descobrimos que o apêndice tem pelo menos 2 funções extremamente importantes. Se você tirou o seu apêndice à luz de Darwin, vá no PROCON. Qual é o PROCON aqui nos Estados Unidos? Gente, os processos darwinianos. Vamos estudar a seleção, as mutações. Todas as mutações são deletérias. Elas causam defeitos. E defeitos causam defeitos. A seleção natural, ela só ceifa o mais debilitado. E o tempo é curto demais, 6.000 anos. Olha, eu vou dar um exemplo da seleção natural. A seleção natural cria alguma coisa nova? Absolutamente não. Não sei se você conhece a piada, é bem legal. Tem 2 africanos na savana africana andando, de repente vem um leão muito faminto e... Quer que eu repita o barulhinho? Fez assim, começa a correr atrás dos 2 africanos. Um africano muito esperto, rapidamente pega o seu tênis Nike, último modelo, sistema de ejeção, né? Cada pulo 3 metros e começa a vestir o tênis. O outro africano olha para ele e fala, rapaz, que perda de tempo. Você acha que com esse tênis, mesmo com esse tênis, você vai correr mais rápido do que o leão? Aí ele vira para o outro e fala assim, eu não preciso correr mais rápido do que o leão. Eu só preciso correr mais rápido do que você. E ele corre, e ele se salva. E é o outro que é pego. Gente, esse é um exemplo do poder da seleção natural. O que a seleção natural fez aqui? Ceifou o mais debilitado, o cara sem tênis. Mas o tênis, foi a seleção natural que deu? Não, ele já tinha. Se você tem gene para tênis, e inclusive ele pode estar adormecido, a epigenética fará com que esse gene seja despertado, você terá tênis. Se você não tiver genes para tênis, você também será ceifado. Olha só, se você precisar de asas, nem tomando Red Bull. Se você não tiver código genético para asa no seu genoma, esquece. A seleção natural só ceifa o mais debilitado. Não, mas vivem anunciando por aí que tem várias e várias evidências pró-evolução. Outro dia eu peguei esse vídeo, fiz uma live, você tem que assistir no meu canal. A professora falou assim, olha, 5 grandes evidências para a evolução. Estamos doutrinando uma geração de meninos e meninas de Darwin, acreditando que há evidências pró-evolução. Eles estão entrando nas nossas igrejas e nos fazendo relativar o texto bíblico, alegoria, poesia. Mas olha, tem 5 evidências lá. Ela começa com o registro fóssil. Será que a gente vê as formas transicionais no registro fóssil? O argumento é dedutivo. Não, o argumento é circular, não é dedutivo. O argumento dedutivo é assim, todos os gatos são mamíferos. Garfield é um gato. Portanto, Garfield é um mamífero. Beleza, esse é um argumento dedutivo. Mas como é que começam os argumentos evolutivos? A evolução é verdadeira. Premissa específica. Se evoluímos, então devemos encontrar seres morfologicamente semelhantes na vida. Humanos são semelhantes aos chimpanzés. Portanto, a evolução é verdadeira. Correto? Não, esse é um argumento circular. Todos os argumentos evolutivos são circular. A prova B somente se B provar A. E se A provar B. Argumentos circulares. No registro fóssil, se a evolução é verdadeira, devemos encontrar formas transicionais no registro fóssil. Encontramos? Absolutamente não. A gente vai no registro fóssil, não tem vida, não tem vida, não tem vida. De repente, bum, a vida aparece pronta. Numa explosão, na explosão cambriana. Há uma inexistência de formas direcionais fixas, as formas transicionais.
E é uma redução do número de formas de vida básicas ao longo do registro fóssil, totalmente incoerente. O próprio Darwin disse, nós deveríamos encontrar um número enorme de formas transicionais no registro fóssil. Não encontramos nenhuma, mas encontraremos com o tempo. Depois de 150 anos, Stephen Jay Gould vem e fala o quê? 150 anos. Ele diz o seguinte, a extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil persiste como negócio secreto da paleontologia. As árvores genealógicas que adornam nossos livros textos têm apenas dados somente nas extremidades e nódulos de seus galhos. O resto é inferência. Por mais que razoável, não é evidência dos fósseis. Eu somente quero destacar que a evolução nunca foi vista nas rochas. A gente não tem evolução nas rochas. A árvore da vida está de cabeça para baixo. As formas de vida parecem prontas e elas vão diminuindo ao longo do tempo. Nós perdemos os mamutes, perdemos os dinossauros, perdemos os tardígrados. Agora, o que está ficando está diversificando, mas o número de formas básicas de vida está diminuindo. Fomos no registro fóssil e aqueles dinossauros que tinham sido extintos há 60 milhões de anos, cortamos os ossos de dinossauro e encontramos tecido mole, colágeno, elástico e plástico. Professor, acho que as suas evidências não estão coerentes. Olha, nós somos parentes de chimpanzés. Olha só, tiraram até as fotos. Gravaram os vídeos. Colaram nos livros de biologia. Será? Vamos avaliar a nossa semelhança com os chimpanzés? Irmão, descanse em paz, o chimpa não é teu mano. Não há nenhuma possibilidade. Nós somos aproximadamente 30% diferente em genoma. É 1 bilhão de pares de bases. Aquele 1% já foi, já caiu há muito tempo. Nós somos 80% diferentes em proteínas, 67% diferentes nos nossos telômeros. O nosso cérebro é 4 vezes maior, a gente transpira pela pele, eles transpiram pelo pelo. A nossa capacidade de fala e raciocínio excede em ordens e ordens e ordens de grandeza os chimpanzés. Falamos vários idiomas, não é? Você fala português, inglês. Aquelas crianças pequenininhas aqui já falam fluentemente inglês, né? Que coisa sensacional. Olha só. Agora, chimpanzé nunca falou nenhuma palavrinha, nem sequer banana. Que chimpanzé deveria ter falado já, né? Banana, pelo menos. Gente, esquece. Olha, encontramos os crânios de Dimânese. 2 milhões de anos foram datados. E o que aconteceu? O crânio número 5 tinha características de 3 hominídeos no mesmo crânio. Sabe qual foi a conclusão? A variabilidade dos crânios humanos é imensa. E toda aquela série que a gente constrói nos nossos museus de história natural, metade é de chimpanzé, metade é de humano. Outro dia eu estava no Museu de História Natural ali em Washington, fiz vários vídeos, indignado. Falei, gente, está vendo isso aqui? Fake! Metade. Aí eu fui comprar uma camiseta de... Pastor, vai me dar mais 5 minutos que eu vou contar essa que é bem legal, tá bom? Pastor, deu. Eu fui comprar uma camiseta de chimpanzé, de dinossauro. Aí o cara falou assim, quer fazer uma doação? Would you like to make a donation to this museum? Eu disse, no. Ele falou, como? Não quer fazer uma doação? Não gostou do museu? Eu detestei. Ele falou, como não? Eu falei, cara, vocês estão doutrinando as crianças aqui com esses fake, desses ossinhos aqui, não sei o que e tudo mais. Eu falei, olha, pior, eu já fiz uma doação. Ele falou, que doação que você fez? Acabei de comprar a camiseta. Paguei imposto. Isso aqui é gratuito, financiado com imposto público. Gente, eles usam recursos públicos para doutrinar as nossas crianças. Não é? Todos esses caras aí, esses hominídeos, tudo fake. Ciência do Durepox, do Super Bonder, eles colam ossinhos. Todos os hominídeos já caíram. O último Homo naledi, eu digo que é o Homo nalisa. Uma pura obra de arte. Foram fazer a datação do Homo naledi, o último que saiu, deu 200 mil anos. Eles precisavam de pelo menos 2 milhões. Esquece. A professora falou também sobre os embriões, que quando nascem são muito parecidos. Gente, isso é falso. São os embriões de Haeckel, ou Haeckel, como você preferir. Ele forjou a semelhança dos embriões. Quando eles nascem, eles são muito diferentes.
E a professora mostrou isso aí é fake. O próprio Haeckel admitiu que era fake. Ali nós temos os embriões de Haeckel, aqui nós temos os embriões reais. Nada a ver. Uma das maiores farsas da história da biologia ainda aparece nos nossos livros, querendo nos imputar um passado evolutivo pela semelhança embrionária. Eles são totalmente diferentes quando nascemos. Olha só. Pirula disse que nós somos peixes, porque nós temos as fendas branquiais. Quando fomos olhar as fendas branquiais, que são aquelas dobrinhas ali no pescoço, sabe o que tem no humano? Meras dobras, não são fendas. E essas dobras se desenvolvem em órgãos extremamente complexos. Somos peixes? Somos macacos? Não. Sonhos delirantes de uma noite de verão. Burululu do Pirula. Burululu do Serjão. Sonhos delirantes de uma noite de verão. Viram o rap que eu fiz no meu Instagram? Ficou bem legal. Gente, somos peixes. Esse aqui era o nosso tataravô aquático, o selacanto. Olha a patinha mutante, tá vendo? Estava nos livros de biologia. Fomos pescar, encontramos o nosso tataravô nadando nos mares. Fósseis vivos. A professora também falou assim, olha, temos um monte de órgãos vestigiais, já falei do apêndice. Apêndice tem duas funções extremamente importantes. E os bilhões de anos? Será que temos os bilhões de anos? Fomos olhar no DNA mitocondrial e no DNA, no nosso núcleo celular, e descobrimos o quê? Primeiro fomos olhar no número de mutações deletérias que temos acumulado durante a vida na Terra. Acumulamos de 50 a 100 mutações deletérias por geração. Uma geração dura aproximadamente 20 a 25 anos. Fizeram a conta, estamos na Terra há 6.000 anos, pelo número de mutações deletérias que temos acumulado. Uma grande descoberta do projeto Genoma Humano. Fomos na mitocôndria, fomos no núcleo e descobrimos o quê? Adão e Eva registrado no nosso genoma. O Adão Y e a Eva mitocondrial. Todos nós viemos de uma mesma mulher e do mesmo homem que habitaram a Terra há 6.000 anos, e essa informação está registrada nos nossos DNAs, no DNA mitocondrial e no DNA cromossômico Y. Olha só, sensacional. Vamos ver por onde eles andaram na Terra. Está vendo de onde eles estão saindo? Ali, próximo da região de Israel. Fomos regredindo, chegou em 3 mulheres. Depois as 3 mulheres convergiram numa só. Por quê? As 3 noras de Noé. Gente, assistam, tem vários podcasts. A Bíblia, a ciência, o DNA mitocondrial, a Eva mitocondrial, o cromossomo Y, a idade da Terra. Algumas palestras estão no meu canal do YouTube, tá bom? Tecido mole, olha só, que sensacional. Encontramos mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas nesses ossos no registro fóssil. Tem península aqui nos Estados Unidos, cemitérios de dinossauros. Você vai encontrar lá, encontra o osso de dinossauro. Você corta, tem colágeno elástico e plástico lá dentro ainda. Prova inequívoca que os dinossauros habitaram junto com os humanos na Terra. Os ossos estão tudo misturado, parece uma sopa de galinha. Canja de galinha. Né, Kisney? Os mais pesados embaixo, os mais leves em cima. Ele ficou com medo. Só o dilúvio bíblico explica o registro fóssil. Só o dilúvio global. Gente, colágeno, elástico e plástico depois de 60 milhões de anos? O Pirula disse que sim. Então nós acabamos de lançar na Sociedade Brasileira do Design Inteligente mais um grande produto. O colágeno T-Rex. Te mantém jovem por até 60 milhões de anos. Com o selo de garantia do Pirula. Gente, mas a grande evidência veio com as fotos do James Webb. Já falei na sexta, então vou passar mais rápido ainda. O que aconteceu com o James Webb? A NASA lançou lá os seus foguetes, satélites e tudo mais. Sacana e fica achando que a NASA é amiga dele. Não é, é nossa amiga. Temos que fazer um tributo para a NASA.
Será que os dois modelos podem ser corroborados pelas evidências da NASA? Passamos pela cinturão de Kuiper, como você preferir, descobrimos o quê? Só rocha. Significa que os cometas são uma grande evidência de que o universo é jovem. Picolé em forno, não derreteu ainda. Júpiter tem uma temperatura de 120 graus Celsius acima do universo. É uma batata quente no freezer. Batata quente no freezer não demora milhões e milhões de anos, gente. O campo magnético de Júpiter é intenso e ele só tem um núcleo sólido muito pequeno. O sistema solar é jovem. Mas a grande evidência veio com o Hubble. O diretor do programa Hubble, Bob Williams, apontou para um ponto escuro do universo, tirou uma foto e falou, não vai aparecer nada, porque o Big Bang disse que não tem nada nesse ponto do universo, mas o professor Adalto Lourenço disse, essa foto mostrará um universo completo, complexo e perfeitamente funcional. A foto veio e... bingo! Essa é a foto mais espetacular da história da ciência. Mostra o universo no momento quase zero da sua criação. O universo está completo, complexo e perfeitamente funcional. Mas não nos damos por vencido. Vamos mandar o James Webb. Vai tirar uma foto ainda mais no início do universo, com detectores de infravermelho. A foto veio e... bingo! Igualzinho, o universo está prontinho. Você passa do nada, parece o universo totalmente formado num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Gente, terminei. Conclusão. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Um pouco de ciência nos faz fazer compromissos com as trevas. Muita ciência nos faz romper esses compromissos com as trevas. Olha só. A evolução acaba de receber o seu golpe mortal. Depois de ler o livro Origem da Vida e com os meus conhecimentos em química e física, é claro que a evolução biológica não poderia ter ocorrido. Richard Smiley, ganhador do Prêmio Nobel de 1996. Ele leu esse livro e já se convenceu que a evolução não faz sentido. Já pensou se ele tivesse lido os meus livros? Imagina. James Tour, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Publiquei um artigo com ele recentemente sobre os nanokids. Ele disse assim, só um novato acredita na evolução. Um cientista, cara, com categoria que eu tenho, não acredita não. James Tour que falou isso. O maior cientista brasileiro de todos os tempos. Ele ganhou 2 prêmios Nobel. Ele ganhou, só não entregaram, tá? Se alguém te perguntar se tem um brasileiro que ganhou o prêmio Nobel, você fala sim. César Lattes ganhou 2. Não entregaram para outro, mas era dele. E aí falaram assim, você acredita no Big Bang? César Lattes disse, não, é bobagem de cosmólogo, eu acredito na Bíblia. Ele era um criacionista, gente. Então, ó, você evoluiu? Fake news. Deus guiou a evolução? Fake news. A verdade é essa. Opa, peraí, pronto. Fomos feitos prontos. Homens e chimpanzés. Darwin, um homem que matou Deus? Darwin morreu. Os dinos foram os bichos que mataram Darwin. Ou o carbono 14, que é a criptonita de Darwin. Filie-se já, www.tdibrasil.com, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Vem com a gente. 18 a 20 de julho faremos um grande congresso lá em São Paulo. Olha o professor Adalto Lourenço, que saudade, né? Ó, grandes cientistas, filósofos e teólogos. O design inteligente é o único que coloca Rodrigo Silva, Agil Magalhães, Bispo Rodovalho, Mocelin, Daniel Lopes, Iago Martins, tudo junto para sentar e para discutir que foi Deus que fez todas as coisas. Ah, só a gente, viu? Ah, seu bobão. Olha, isso aqui é uma foto emblemática. Michael Birk esteve no Brasil, no NASP. Tudo jovem, sorridente, tudo bonitão, não é? Olha cada brasileiro lindo, né? Brasileiros e brasileiras. Por que eles estão sorridentes? Porque eles não são amebas evoluídas, descobriram que não são. São filhos do Altíssimo. Filhos do Altíssimo. Ó, toda quinta-feira, 19h, lá no Brasil, assista Discutindo Ciência com os Eberlins. O outro está dormindo. Ó, gente, tem um monte de palestra minha na internet. Entra aí no YouTube e curte meu canal. Vai, entra aí, curte meu canal. Curte meu canal, entra aí, curte meu canal. Para de assistir dorama, para de assistir Netflix. Assista as minhas palestras, põe aí.
@EberlinMarcos. E no Instagram também, tá bom? Ó, Deus tem me dado um grande privilégio. Fui no Flow, Inteligência Limitada, o debate científico do século, grandes e grandes palestras, com, olha aí, Pondé. Cientista bom, então, não é cientista teu, gente. Cientista bom é cientista que crê em Deus, como o professor Adalto Lourenço e eu. E uma legião de outros cientistas. É o Batman e o Robin contra o Coringa de Darwin. Vamos parar de louvar a Darwin. Por quê? Porque a teoria do design inteligente chegou com um tsunami de evidências. Estamos ganhando essa quebra de braço aí. Gente, os livros acabaram já, mas a gente vai mandar aqui para a livraria, mas se você quiser adquirir também lá no Brasil, a covalpress.com, usa Coval 20% de desconto para vocês, tá bom? Esse livro aqui também. Então, pode um cristão crer em Darwin? Quero terminar com essa pergunta. Pode um cristão crer em Darwin, irmão? Pode um cristão crer em Darwin, irmão? Podemos crer em Darwin, irmãos? Não. Um grande Deus, pelo poder único e exclusivo da sua palavra, em 6 dias, há 6.000 anos, conforme relata a palavra de Deus, claramente, fez todas as coisas. Portanto, a esse Deus criador de todas as coisas, aquele que disse haja e ouve, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez, a ele toda a honra, toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos. Irmãos, boa tarde. Nós vamos ter agora 10 minutos para 2 perguntas. Se você ainda não observou, você recebeu no seu e-mail ou pela igreja nos grupos de Telegram um link para você acessar um lugar onde você poderia fazer as perguntas para as palestras do Dr. Eberlin e também para as palestras do reverendo Antônio Sávio. Então, faça suas perguntas e você também pode votar nas perguntas que você acha que são mais interessantes. Então, seguindo essa lógica, nós tivemos aqui 14 perguntas para essa palestra e 2 foram as mais votadas. Farei para você perguntas boas. Primeira pergunta, doutor Eberlin, é o seguinte: todo bom cientista entende os argumentos do outro lado, mesmo quando discorda. Na sua visão, qual seria o argumento mais forte a favor da teoria da evolução e por quê? Eu acho que o argumento mais forte que eles têm é que as coisas mudam. Os animais não são fixos. Eles sofrem alterações, diversificações. E ao olhar essas diversificações, olha, se um animal se as borboletas de Manchester eram claras e com a poluição ficaram escuras, que maravilha. Por que então eu não posso imaginar que esse mesmo processo que causa modificações tenha criado o animal desde o início? Eu acho que essa talvez seja o ponto mais forte, porque é alguma coisa que a gente está observando no dia a dia. Outro dia eu tive uma treta com um grande teólogo brasileiro, não vou dizer o nome, tá? Esse eu não direi, nem com letrinhas. Mas ele disse, olha, eu vejo a evolução ocorrendo todo dia no meu quintal. Ele via a evolução todo dia ocorrendo no quintal. Então, essa talvez seja o ponto mais difícil que a gente tem que lidar com os evolucionistas, porque ele acha que ele está observando um processo evolutivo ali. Mas o que a gente está vendo? Variações dentro do mesmo tema. Nunca um cão vai casar com um gato e vai nascer um cão-gato que vai fazer miau, au, au. Eu falo isso, o pessoal fala, nossa, que absurdo. É apenas uma alegoria, assim, uma ilustração para dizer que há limites muito bem definidos nessas modificações. Esses limites estão pré-estabelecidos no nosso genoma. Nós não somos fixistas, porque eles dizem assim, nossa, está vendo? Isso vai contra o fixismo. A Bíblia nunca foi fixista, muito pelo contrário. Nenhum criacionista que estuda, que defende o criacionismo é fixista. A gente sabe que Deus nos criou com uma capacidade de diversificação. Então, a nossa pele pode escurecer, pode
ficar mais clara, nosso cabelo pode ficar mais ou menos encaracolado, os nossos olhos podem mudar de cor, mas se a gente precisar de asas, nem tomando Red Bull. Então, essas pequenas variações, acho que seria o maior empecilho. O que o evolucionista acha, estou vendo, né? Mas ele está vendo variações dentro do mesmo tema, limitadas pelo nosso genoma. Segunda pergunta, mais votada pelos irmãos. Sabemos que o tempo é modificado pela gravidade. Como você interpreta os dias da criação em Gênesis? Qual o referencial no espaço? Muito bem, a gente tem umas evidências bastante tênues de que o tempo é modificado, né? Eu acho que não é, eu acho que é absoluto, tá? Tem muita gente que discorda dessa dilatação do tempo e do espaço. É uma teoria que é muito aceita hoje, mas eu acho que o tempo é absoluto. Essa história de viajar no tempo é impossível. Você não pode viajar para o futuro porque ele não existe e o passado já desapareceu. É simples assim. E o tempo é contado por uma métrica que Deus estabeleceu no universo. Eu discordo que a gente possa dilatar, mas tudo bem, imagine que a gente possa dilatar o tempo, não tem nenhum problema. Agora, o que eu tenho de problema é que a Bíblia foi escrita por um homem para um povo. E esse homem foi instruído para que ele escrevesse de uma forma clara, necessária o suficiente. A Bíblia diz que toda a escritura é útil para o ensino. E o autor que escreveu sabia o conhecimento daquele povo naquele tempo. E ele escreveu em 6 dias. Criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Em 6 dias criou Deus os céus, a terra. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Obviamente, o autor que escreveu estava escrevendo para um povo que sabia que um dia tinha 24 horas. Ponto e acabou. Qualquer outra especulação vai contra esse princípio básico de que quem escreve para que quem leia entenda o que ele está escrevendo. E o contexto é muito claro. O contexto é um dia de 24 horas. Agora, quer dilatar o tempo? Quer transformar em eras? Você vai ter que mudar as fotos do James Webb e do Hubble. O James Webb e o Hubble foram a prova definitiva. Irmãos, depois das 2 fotos do James Webb e do Hubble, que Deus nos presenteou com aquele presente de Natal, né? O James Webb foi lançado no Natal, não há mais questão, é game over. Game over. Se você é um criacionista de terra antiga, esqueça, nós temos 2 fotos. E contra fotos não há argumentos. Outro dia o Felipe Haim falou assim, nós temos cálculos. Eu falei assim, os seus cálculos estão errados. Porque eu tenho a foto. Cara, você quer com cálculo refutar uma foto? Não pode, a gente tem 2 fotos. E as fotos são terríveis em relação... Além de um monte de outras evidências. A gente tem o DNA mitocondrial, a Eva mitocondrial, o Adão Y. A gente tem um número de mutações deletérias acumulados no nosso DNA. A gente tem o sal dos oceanos, a gente tem a separação dos continentes, a gente tem o delta do rio Amazonas, a gente tem a Lua que está se separando da Terra. Sabe aqueles argumentos que o professor Adalto Lourenço sempre usou? O professor Adalto Lourenço estava 100% certo. E ele venceu. Sabe por que ele venceu? Porque ele se baseava na palavra de Deus. O professor Adalto Lourenço fez uma previsão sobre as fotos do James Webb e do Hubble. Mostrarão um universo completo, complexo e plenamente funcional. O que aconteceu? A foto veio com o universo completo, complexo e perfeitamente funcional. Confie na palavra de Deus e saiba que ela é clara. Se está dizendo dia a dia, se não fosse dia, Deus tinha trocado por eras. Se não tinha palavra para eras, ele tinha posto um montão de dias. Tá, bobão? Não é? Deus cuida da sua palavra, Ele quer que você leia e entenda. Você não precisa saber de mecânica quântica, de dilatação de tempo. Qualquer um que interpreta a palavra de Deus com mecânica quântica, eu falo, pode parar. Moisés não sabia mecânica quântica, o povo não sabia mecânica quântica e ele não escreveu baseado em mecânica quântica. Se ele tivesse escrito com dilatação de tempo, ele tinha te dado um jeito para que o povo entendesse. Ou então ele não tinha escrito. Concordam?
Essa é a minha posição, tá? E eu estou feliz porque eu estou do lado do professor Adalto Lourenço, estou do lado das minhas professorinhas da IBD, que também venceram. E aquela boa e velha história que em 6 dias, há 6.000 anos, como a declaração de fé de todo bom presbiteriano de Westminster sempre deixou claro, nós cremos que em 6 dias, há 6.000 anos, um Deus Todo-Poderoso chamou todas as coisas à existência pelo poder da sua palavra. Você é presbiteriano, irmão? Eu também sou agora, hein?